Tem muita gente que está como que uma venda nos olhos e não consegue entender o que Deus está fazendo. E eu sei que nós vivemos assim um tempo de obscuridade. Nós vivemos um tempo assim de escuridão. A pandemia assustou muita gente. A pandemia fez as pessoas se sentirem frágeis. A pandemia assustou até crente que não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí algumas pessoas realmente ficaram muito atemorizadas com tudo que aconteceu no mundo todo. Teve gente que chorou a morte de familiares. Teve muitas pessoas que perderam pessoas queridas. Então foi um momento assim, muito tenebroso sobre a face da terra. E muita gente achou que Deus não estava fazendo nada. Muita gente achou que Deus tirou férias no período da pandemia. Que Deus simplesmente não poderia proteger ninguém, que Deus não poderia ajudar ninguém nessa hora. Deus simplesmente tirou férias e nós ficamos por conta da Organização Mundial da Saúde, nós ficamos por conta do Mandetta, nós ficamos por conta do Ministério da Saúde, nós ficamos por conta de uma vacina que a gente estava esperando ficar pronta logo. Então as pessoas ficaram assim meio que desorientadas e perdidas, e algumas pessoas simplesmente ignoraram que Deus existe. Muita gente simplesmente esqueceu que Deus existe. Nesse tempo foi um tempo tenebroso, e nós entendemos que muita gente não percebeu o que Deus estava fazendo nessa época. E agora, já com 2 anos depois, vamos para 2 anos depois desse período bem tenebroso que a humanidade passou, nós ainda vemos pessoas ainda sofrendo os reflexos desse tempo. Ainda tem gente atemorizada, ainda tem gente em depressão, ainda tem gente com medo de sair nas ruas, ainda tem gente com medo de doenças, não pode pegar uma gripe que já pensa que vai morrer. Tem pessoas que estão com síndrome do pânico, o coração acelerado, a boca fica seca e a pessoa sofre de ansiedade. E aí, meu irmão, eu vejo que nós estamos vivendo o reflexo de uma época muito difícil que a humanidade passou, e ainda assim tem gente que não está entendendo que Deus ainda trabalha nesse tempo. Tem gente que não está entendendo. Meu irmão, mas que bom que pelo menos agora as pessoas estão tendo coragem de vir para a igreja. Que bom que nesse tempo algumas igrejas se despertaram para poder colocar as suas programações na internet. Então tem algumas pessoas que nos assistem pela internet. Que bom que algumas coisas boas surgiram nessa época difícil, tenebrosa e ruim para muita gente. Mas eu quero dizer algo que Deus não parou de fazer. Nunca parou e nunca vai parar. A mão dele continua estendida, o seu braço não está encolhido, o seu ouvido não está agravado, mas ele ainda continua ouvindo as nossas orações, ele continua ainda ouvindo o nosso clamor. E um detalhe, ele continua vendo a nossa fé. Ele ouve oração, ele responde ao clamor da igreja, mas ele também está de olho na nossa fé.